Olá, meus amigos. Flávio Arthur Costa mais uma vez aqui com vocês para falar sobre direito penal, processo penal e criminologia. Hoje, senhores, eu queria trazer para vocês um conteúdo de reflexão para aqueles que laboram na área, pautado na expansão do direito penal, ou na teoria expansiva do direito penal. O que é isso? Essa teoria expansiva do direito penal, ou o que nós chamamos de expansão, fenômeno que chamamos de expansão do direito penal, ele se caracteriza pelo uso do direito penal em áreas que normalmente ele não deveria ser usado, em áreas em que a dogmática clássica penal não permite, não se coaduna com esse uso do direito penal. Como assim, Flávio? Explica para mim. Explica, olha só. A era pós-industrial, que é a era que nós vivemos hoje na sociedade brasileira, ela se caracteriza por ser uma sociedade de risco. O que é isso? Nós temos riscos de sobrevivência, riscos inerentes à atividade humana em praticamente todos os ramos da sociedade. Tá? O risco ele está inerente em todas as atividades que nós exercemos. Diante dessa característica, o legislador brasileiro ele passou a expandir de forma demasiada, pode-se assim dizer, o direito penal, para atingir questões que naturalmente não estavam no seu escopo de atuação e para buscar responder à sociedade a esses riscos. Como que nós observamos as características desse expansionismo do direito penal? Uma das primeiras características que nós podemos observar é a criminalização de condutas normativas. Por exemplo, a criminalização dos crimes de perigo abstrato. Ora, a dogmática penal tradicional, ela prevê que você tenha proteção. O direito penal deve, por ser fragmentário e minimamente intervencionista, ele deve proteger os bens jurídicos mais relevantes, mesmo assim, sob aqueles prismas em que os outros ramos do direito eles não conseguem cumprir com a sua função de prevenir. Então, assim sendo, o direito penal passa a ser usado pelo nosso legislador para alcançar riscos e não efetivamente lesões. Diante desse quadro, você vê a criminalização e a legislação de crimes de perigo abstrato, onde você não tem, na verdade, uma lesão concreta a nenhum bem jurídico. E não só isso, você se depara com outros fenômenos, como, por exemplo, a administrativização do direito penal. Ou seja, a utilização do direito penal para condutas que poderiam ser solucionadas tranquilamente através da esfera administrativa. Poxa, Flávio, como que a gente consegue enxergar isso? Conseguimos enxergar isso quando a gente observa, por exemplo, a legislação ambiental. A legislação ambiental, onde você encontra, por exemplo, responsabilidade criminal das pessoas jurídicas, que claramente, conforme a doutrina majoritária, não se coaduna com as bases principiológicas básicas do direito penal, com o princípio da culpabilidade, com o princípio da responsabilidade individual, traz para nós uma ideia de que o direito penal se tornou uma figura administrativada, ou seja, buscando coibir condutas que poderiam ser evitadas pelo direito administrativo, como a implementação de penas restritivas de direito, que é praticamente a sanção principal às pessoas jurídicas que cometem crimes ambientais. Isso vocês vão encontrar lá no artigo 2º da Lei de Crimes Ambientais. Esse uso desenfreado do direito penal, com essa característica expansionista do direito penal, levou a outros fenômenos, como, por exemplo, o direito à intervenção, criado, não um fenômeno, uma teoria, direito da intervenção, relacionada à segunda velocidade do direito penal, criada por Harsner, ou o direito penal do inimigo, muito conhecido, teoria de Jacobs,
e que está relacionada à terceira velocidade do direito penal, que basicamente as duas teorias elas têm suas peculiaridades, mas basicamente elas têm em comum a flexibilização de direitos e garantias fundamentais previstos para a esfera penal, de forma que você possa aumentar a proteção aos supostos bens jurídicos que devem ser protegidos pela essa nova expansão do direito penal, que busca não só prevenir os riscos, como também prevenir os novos direitos fundamentais, principalmente características transindividuais que surgiram ao longo da evolução da sociedade pós-industrial, a sociedade de risco. Nessa metodologia, nessa linha de raciocínio, é que nós temos o que parte da doutrina chama de direito penal simbólico, onde o direito penal ele exerce basicamente uma função mais simbólica do que efetiva. Nós podemos encontrar isso, por exemplo, lá no artigo 25, salvo engano, artigo 25 da lei contra os crimes, da lei dos crimes financeiros, contra o sistema financeiro nacional, perdão. Lá você tem uma norma que praticamente é simbólica, ela tem pouquíssima efetividade prática, porém ela se apresenta como uma norma que busca solucionar os anseios da sociedade moderna. Enfim, trouxe esse assunto para que vocês possam se deparar e refletir sobre esse fenômeno da expansão do direito penal e, se quiserem, aprofundar um pouquinho mais o estudo sobre essa tese, essa teoria, esse fenômeno. Tá ok? Um forte abraço, curtam as redes sociais e até a próxima.